Seja bem-vindo a mais um Boletim da Adapta, o nome, por enquanto, desse podcast aqui de notícias, onde eu, Max, fundador da Adapta, e o Axel, trazemos para você as 3 principais notícias da semana em relação à IA. E a gente sempre vai te dar a notícia, a nossa interpretação da notícia, de repente alguma coisa que só a gente pensaria sobre isso, e, por fim, tentar fazer com que isso vire uma ação para você, ou seja, notícia, interpretação, ação. E hoje, Axel, qual que é a primeira notícia interessante que você quer trazer aqui pra gente? A primeira notícia, Max. Ah, Tudo bem? Boa tarde a todo mundo. Bom dia. Essa semana aconteceu não só uma notícia, sino foi um cúmulo de notícias de diversas descobertas matemáticas usando inteligência artificial foram postadas no Twitter e na internet toda. Isso causou muito tumulto, alvoroço, alvoroço. O que significa alvoroço? um tumulto. Tumulto. Causou muito tumulto entre as pessoas. Tanto assim que o próprio Elon Musk Elon Musk? São 2? só tem Ele e o irmão gêmeo, Elon Musk os Elon Musks. Ah. postou aqui. Espera, um segundo. Como gravo aqui minha tela? Esqueci aqui. Give me a second. Acho Pode que- deixar isso, editor. eh, Deixa Yes. no... voltei a gravar. Tanto assim que o próprio Elon Musk postou a todos. Musks, são 2. São 2 então, né? Elon Musk. São... Tanto assim. É 1 ou 2? Só tem um. The one and only. Elon Musk postou. O que aconteceu? Você está falando muito errado. Não. São 1 ou 2? É 1 ou 2 Elon Musk? Só tem um. E como ele chama? Musk. Porra, não é possível. Tá, já. Vai, o Elon Musk, O Elon o Elon... postou que entramos na singularidade. Porque não E explica para as pessoas o que é singularidade. Singularidade significa esse momento onde a tecnologia fica tão boa que a gente já não consegue parar ela. Então faz uma curva assim muito e Exponencial. Exatamente, começa a acelerar ao máximo. É que eu acho que todo o caso, né, de IA, justamente tem um livro legal também falar isso, é o Life 3.0, do meu xará Max Tegmark, que inclusive tem a mesma definição de inteligência que a minha, né? Definição de inteligência pragmática, capacidade de alcançar objetivos. E no livro dele, no Life 3.0, ele coloca a definição de inteligência como alcançar objetivos complexos. Eu te dei complexos, e aí, né, a minha definição não tem essa parte. Mas enfim, ele fala já nesse livro também várias... É um livro bem interessante, acho que de 2017, então tá na frente do tempo, e ele explica justamente o que poderá acontecer no mundo quando a gente atingir a singularidade. E a ideia é que uma vez que você constrói uma inteligência artificial que é mais inteligente do que qualquer humano, ela então pode ser usada para tornar a próxima inteligência artificial ainda mais inteligente. Do mesmo jeito que os humanos agora estão chegando nos modelos de IA, treinando eles melhor, melhorando eles, cada vez os modelos estão ficando mais inteligentes, conseguem fazer tarefas mais longas. Então imagina o ponto do Elon Musk aqui, então, que essa é a manchete, né? A manchete é: Elon Musk anuncia a singularidade da IA. Porra, isso é gigante. E o ponto aqui é justamente que, então, que ele sente que a gente já chegou então num ponto em que a própria IA consegue deixar a próxima IA ainda mais inteligente, e aí isso cada vez mais rápido e cada vez mais inteligente, e aí a gente chegou nessa singularidade. E você está muito certo. E tanto assim que uma definição de... Porque todo mundo sempre tenta definir AGI, que é Artificial General Intelligence, que basicamente, supostamente, é um momento onde a inteligência artificial fica tão boa que fica no nível humano. Uma das coisas, e que fala também Demis Hassabis, de Google DeepMind, é que a AI consiga fazer descobrimentos, criar coisas novas, sabe? E estamos começando a ver uns rastros, umas provas de que está começando a acontecer isso pouco a pouco. E foi a notícia essa semana. Aqui temos um pesquisador da Anthropic ensinando uma prova. Muitas dessas aqui que eu peguei ainda são preprints, ou seja, ainda não foram verificadas 100%, ou algumas dessas aqui também são simplesmente contra-exemplos de provas matemáticas. Mas o ponto, então, é que a IA agora conseguiu solucionar problemas matemáticos que não haviam sido solucionados antes. Exatamente. Esse é o ponto. Exatamente. Muitos. Ou seja, de fato a IA agora sim ela está criativa. Agora sim ela está realmente inteligente, porque ela não está... Porque é sempre uma crítica, né, em relação aos modelos que sempre falam, não é inteligente de verdade, não consegue descobrir nada novo. E parece que o ponto aqui agora é que justamente não,
A gente agora está descobrindo coisas novas, descobrindo soluções para problemas que não tinham solução antes. Esse é o ponto. Exatamente isso aí, querido Interessante. Max. Estamos começando a ver rastros de inteligência verdadeira. Mas tem uma coisa muito curiosa Pode falar. em todos esses rastros. E como vocês estão olhando na tela, todos esses descobrimentos matemáticos feitos pela IA essas semanas foram com prompts muito simples. Muito simples. Algo que você não ia esperar, né? Então aqui a gente já vai entrar na ação já. Na ação. Vamos Opa! entrar na ação. Nice. Na ação da semana. E aí, o que eu fiz? Eu peguei para nossos queridos viewers, para nossos queridos assistentes, não, como se falaria? Estou pensando na palavra, boletiners. Para nossos queridos boletiners. Você tinha falado builders antes? Não, eu tinha pegado viewers, Viewers? de visualizar. Ai, Eu falei caralho, muito errado. viewer? Falei muito errado. Oh, achei que era builder. Sim, quase. Não acertei. Tá. Eu peguei tudo e fiz um análise. O que tem de interessante todos esses prompts que usaram OpenAI, Anthropic e pesquisadores independentes para fazer essas descobertas matemáticas? Então você nem, obviamente eu acho que a gente nem vai entrar no mérito das descobertas matemáticas, porque a gente é burro demais para conseguir explicar qualquer coisa dessas. Exatamente. Acho que a gente vai entrar no mérito apenas de com o prompt que eles usaram e o que a gente consegue tirar de proveito desse prompt para a gente mesmo usar no nosso dia a dia. Exatamente. Tanto assim que Dan Shipper, shout out to Dan Shipper esteve no Adapta Summit. Inclusive, exatamente, primeiro jabá do Summit. O Dan Shipper esteve na primeira edição do Adapta Summit, né, nosso grande evento, maior evento de IA para negócio da América Latina. Ele não estará esse ano, porque esse ano só tem Brazuca. A gente falou, cara, tudo 100% brasileiro, porque hoje em dia já tem muito talento bom aqui no Brasil. Se você não comprou um ingresso ainda, sua última chance, porque o evento já é dias 31 de julho e 1 de agosto. Então vê aqui se tem algum ingresso ainda aqui no link da descrição. Voltando para você, pode falar. Exatamente. Vamos nos a divertir muito, aprender muito e vão ter a oportunidade de falar português comigo cara a cara. No Adapta Summit. Bom, Dan Shipper postou o chat, que o Terence Tao é um matemático muito conhecido. E aqui a gente tem uma prova viva de como um matemático muito bom usa inteligência artificial para resolver problemas dele e matemáticos. Então eu peguei todos esses chats e pedi para a AI analisar que coisas em comum tinham todos eles. Então foi mais de um problema que eles resolveram? Foram muitas coisas que aconteceram. Foram vários? Foram vários. E foram tanto da OpenAI como da Anthropic, como researchers independentes. E não foram só problemas resolvidos, foram mais conjecturas, a grande maioria. Ou seja, já foram Define uma conjectura. conjecturas, uma coisa que você acredita que não tem 100% de validade ainda, mas que você tem uma prova muito boa dela, Tá. mas que ainda pode ser falsificado, sabe? Então não Beleza. não foram 100% a grande maioria dessas respostas. Então a partir disso você chegou em 5 padrões dos prompts que podem ajudar qualquer pessoa a definir um prompt melhor, é isso? Exatamente. Beleza, quais são eles? O primeiro, definir com precisão o que conta como resolvido e listar o que não conta. Todos eles definiam muito bem qual era o problema. Inteligência pragmática. Todos eles definiam muito bem qual era o problema e que não contava como resolução do problema. Número 2, eles usaram muitos agentes. O que significa isso? Que todos esses agentes, e tanto assim, o 2 e o 3 são muito parecidos, que eles não usaram só uma abordagem. Eles pediram para todos esses reais tentar várias abordagens. Muitas abordagens e que sejam independentes. Que esse é um problema muito comum das reais, que elas, quando pegam alguma coisa e elas acreditam, seguem e seguem e seguem. E elas ficam como um cavalo, sabe? Que tem essa máscara de cavalo. Viseira, E só olham para isso e esquecem das demais coisas. cegos. Não olham para outros problemas. Sim. Então todos eles tinham isso, obrigavam as reais a olharem para outros lados. Tá. Eles também definiam muito bem sobre o progresso. E tanto assim que a 2, 3 e 4 são muito parecidas, sabe? Porque quando eles iam progressando, tinha vezes que encontravam soluções que pareciam legais, elegantes, e não eram tanto assim, sabe? Então eles deixavam muito claro o que era o progresso. E número 5, e aqui eu mais gostei,
é que eles deixavam muito claro que era proibido desistir Legal. ou entregar um resumo do esforço. E isso aqui já aconteceu na DAP, Aham. mas pode falar. Não, isso aí é uma coisa que eu uso direto, né, agora com ferramentas mais agênticas, né. Então a gente usa aqui dentro da Adapta uma que a gente não lançou, né, uma versão ainda que a gente não lançou, ah, que obviamente ela gasta muito mais token, mas a part porque ela vai mais longe nas tarefas, e uma coisa que eu uso muito é justamente, só pare quando você estiver 100% satisfeito. Né, tipo, não para antes, não, porque é normal, é que nem uma pessoa, né, quer economizar esforço, então você tem que deixar bem claro, ó, só pare quando e às vezes é até melhor quando você pode dar justamente que nem a dica aí, você pode dar o padrão do que é a resposta certa, né, o que só pare quando atingir X, né, o que é o X. Eu uso normalmente isso, de tipo, só pare quando estiver 100% satisfeito, né, para o cara continuar, o cara, né, com a gente continuar tentando ao máximo, e tende a funcionar, se você não coloca isso, ele vai parar antes, então eu gosto disso. E aí é até mais enfático, né, porque fala: "Putz, você não pode desistir, é proibido desistir". Isso é bem interessante, né. Exatamente. E já me aconteceu muito a mim com problemas que eu queria resolver, que eu falava para ela. Ela desistia e eu falava: "Não, seja hacker, sabe, tenta encontrar algum jeito". E no Sim, final do dia ela encontrava. sim. Mas é muito curioso também como esses prompts simples, falam muito dos valores das reais, né. Um valor no sentido de o que é importante. Primeiro todo mundo falava de super prompts, agora está começando a ficar de novo prompts mais pequenos. Sim. Outra coisa interessante também que eu estava falando para os moleques outro dia, é que se você pensar daqui a pouco vai ficar cada vez mais normal, você dá, orçamento para sua IA, para cada tarefa dela. Por que isso? Pensa que quando você delega uma tarefa para uma pessoa, o orçamento normalmente daquela tarefa já é o prazo. Ou seja, o prazo que você dá para a pessoa, você sabe que ela só vai gastar aquela quantidade, no máximo a quantidade de horas até aquele prazo. Então, se Legal, tiver, me dá preciso que você entregue essa apresentação daqui a 2 dias. Beleza, você sabe que o máximo que o Axel vai gastar naquela tarefa são 2 dias de trabalho do Axel, beleza. Agora, quando a gente começa a entrar no campo dos agentes, o agente consegue fazer muita coisa muito rápido. E ele vai gastando token, né, que no fim do dia é dinheiro. Então, você vai ser cada vez normal você dar um orçamento para ele. Você fala: "Ó, você tem $10 para gastar isso aqui. Você tem legal, $5, você tem legal. $50. Porque o tempo já não vai ser a principal métrica, porque o agente é muito rápido, mas ele consegue gastar muito dinheiro mesmo muito rápido. Ou seja, eu acho que daqui a pouco dentro de repente até da UX desse produto novo que a gente está fazendo, Nossa, vai essa ter foi uma que boa ter sacada. alguma coisa assim talvez, sabe. Quanto que você quer que o agente gaste, né, nessa tarefa. É interessante isso, né. Não, muito bom, não É, tinha parado para pensar, isso é muito porque boa. para o humano naturalmente é o É. tempo. Mas se o agente, né, trabalha, ele consegue espanar múltiplos agentes, fazer tudo muito mais rápido, o tempo já não é uma métrica muito boa. Então é o dinheiro mesmo, token. E colocar isso no X, não, muito Colocar isso na legal, própria UX, deixar mais fácil de controlar isso. isso é muito legal. Interessante, né? Não, muito Eu bom. fiquei pensando outro dia nisso. E falando Inclusive, dá o like já no vídeo, por favor, se inscreve no canal e comenta que tipo de notícias você gostaria de ver a gente comentando aqui, que tipo de vídeo você gostaria de ver dentro desse canal, porque a gente só vai continuar fazendo se de fato tiver gente se interessando, né? Senão não faz sentido a gente fazer, mas espero que esteja legal. Podemos ir para a segunda notícia agora. segunda notícia da semana. Essa notícia aqui é esse tipo de notícias que provavelmente vocês não vão ver em jornais, mas que são muito interessantes, Hum, porque são use cases reais que estão acontecendo. O que acontece? Tem uma empresa chamada Gumroad, falei certo? não, Não? Gumroad. Gumroad. E essa empresa é uma empresa para vender conhecimento online, sabe? É tipo Vende, uma Hotmart, né? tipo uma Hotmart. Vender cursos, vender, acho que produtos também físicos. Tá, Legal. O beleza. que E aí? aconteceu? O founder deles é muito fanático da inteligência artificial. E o que aconteceu essa semana? Essa semana eles postearam um website falando que grande parte da empresa deles agora funcionava com um agente de AI. E esse agente de AI
fiquem aqui, gastava $43.000 por mês, o mesmo que eles gastavam com a folha de empregados que tinham. Que eles têm 5 empregados, passaram de 45 empregados Ah. a 5 empregados. Fala empregados ou trabalhadores? Aqui no Brasil é mais colaboradores, né? Funcionários. Funcionários. Funcionários é o mais comum. Me perdoem em português. Tudo bem que ele só chegou agora, só no É. Brasil, só há 5 anos atrás só. Tá aprendendo ainda. Acho que é engraçado, né? Que essa aí vai até o exemplo contrário do que a gente falou na última edição, né? Então, ele realmente usou IA de uma maneira que acabou demitindo uma parte da folha dele. Então, é uma empresa relativamente grande até, né? Eles faturam quanto? 100 milhões 100 milhões de dólares? de dólares. É uma empresa grande, né? Que tem só 6 funcionários agora e que tá gastando $43.000 em IA, que é o mesmo número da folha deles. Então, $43.000 é a folha deles e também o quanto eles estão gastando agora em IA com esse novo agente. Como O que funciona? você tirou dessa notícia? Para mim, o mais interessante foi ler como foi feito esse agente deles. Eles rodam um agente Normez, que para quem não conhece é um tipo de agente um pouco mais para pessoas técnicas. E nesse agente, como o que eles fizeram foi automatizar suporte de tickets. Tá? Então, muito suporte de tickets eles conseguiram automatizar. Engenharia, finanças, e até uma própria conta no Twitter que roda sozinha Uhum. e que responde perguntas. Então, nesse momento aqui, eu poderia fazer uma pergunta para ele e ele me responder. Vamos fazer uma pergunta? O que podemos perguntar para uma empresa? Para alguém que roda uma empresa sozinho, na gente? Você tem alguma pergunta? Não, eu tô vendo até esse tweet aí do cara, mas parece que não foi que eles demitiram todo Não. mundo numa semana, né? Não foi assim. Mas então o que é aquele gráfico? Mostra o gráfico de novo. Aí o gráfico, ó. Vamos. É junho de 2025. Entendi. Foi desse. Então ele tá comparando ano a ano, não mês a mês. Então aqui era junho de 2025, agora é um ano depois, né? Ou seja, as pessoas foram saindo ao longo do tempo, não é que ele demitiu um monte de gente do nada. Sim, Entendi, é diferente. sim. E de novo também, né? É algo pra ficar de olho. Tipo, a empresa não chegou, né, em 100 milhões de faturamento, provavelmente fazendo isso, né? Exatamente. Mas uma coisa curiosa que eu queria trazer para todo mundo, para mim, além da memória, foi que as duas coisas mais comentadas desse agente foi como eles organizavam a memória da gente, Ah, que curiosamente não era uma memória como a que a gente conhece, era uma memória mais como uma wiki. Eram pastas e arquivos que ele todo dia ia atualizando sozinho, com os erros que ele ia cometendo, porque cada sessão do mês que eles tinham começava de zero de memória. Então ele lia antes de resolver algum problema todas essas pastinhas e depois resolvia o problema. E outra coisa são as skills, que eles usam mais de 40 skills perfeitamente criadas para rodar uma empresa. Parem a pensar um pouquinho aí, porque skills 2 ou 3 anos atrás ninguém falava, porque não existia ainda, mas agora, sabe, agora que existe e que todo mundo está usando, é muito... Mas não, eu trouxe um ponto, trouxe na uma semana analogia passada ninguém falava desse também. não existia. Notícia da semana. E é muito curioso como essa funcionalidade é tão simples que se você parar para olhar, para quem não conhece que é um skill, que já me aconteceu muito falar com clientes da Adapta também, e por isso queria trazer aqui para vocês minha ação da semana, a coisa que eu gostaria muito que todo mundo fizesse, é que a gente tem uma Adapta Docs, que é uma documentação onde você consegue entrar. Qualquer pessoa, né? Não precisa ser cliente. Exatamente. Qualquer pessoa aqui consegue entrar. E o que é uma skill? Uma skill é basicamente uma pasta, um documento, onde tem toda a informação de como você faz um trabalho. Toda. Eu gosto de definir como uma receita, tipo, Isso é uma bem grande parecido como função. uma receita para qualquer coisa, né? Exatamente. É que aí você faz a IA atuar daquela maneira para fazer aquela determinada coisa. E o legal é que você pode juntar várias skills, né? Exatamente. E é um texto, basicamente. Um texto, E é curioso como essa empresa que está gastando $43.000, só eles,
com tokens, usa muito skills. Então eu acho que se alguém ainda aqui na audiência não conhece as skills, podem testar as skills na Adapta. Podem ler essa documentação aqui que ficou muito boa. Tem os 5 elementos de uma skill que funciona, que eu fiquei analisando que toda skill boa Uhum. tem. Então tem aqui tudo isso, que não vou entrar em detalhes. Beleza. E tem um vídeo meu também aqui desse servidor falando de skills na Adapta One. Você tem alguma... Não, acho que é isso. Eu acho que a gente tá falando cada vez mais, né, de empresa nativa de IA, né, que é uma empresa que basicamente roda a maioria das suas coisas com a ajuda de IA, né, onde se você desligasse IA, a empresa ia se dar mal. E eu acho que agora, justamente, o Gumroad virou exatamente, totalmente uma empresa nativa de IA, né? Então, se você tirar a IA dela, vai dar ruim. Mas é um processo, né? Você não vai ficar nativo de IA da noite pro dia. Inclusive, já fazendo jabá também de novo, óbvio, né? Se você quer a nossa ajuda para também se tornar mais nativo de IA, entra ali na nossa home e fala com alguém, né? Que a gente tem uma BU agora, uma unidade de negócio que é só para isso. Terceira notícia? Terceira notícia da semana. E essa notícia aqui, vamos fazer bambalinas. Sons. Bambelinas? Bambalinas. É Vamos fazer do... Yes. Yes. Vamos fazer um barulho para essa terceira notícia da semana, para alegrar. O que aconteceu essa semana? Acho que a gente faz barulho só quando fosse notícia, tipo, de lançamento da Adapta, assim, sabe? É verdade, deveríamos deixar guardado. mas tudo bem, É, agora a gente já fez. mas já deixamos Ah, a gente já o fez, ritual vai, feito, tudo ritual bem. feito de Mas notícias. É que pareceu que ia ser uma coisa... Mas tudo bem, vai, pode falar. Mas por que eu quis fazer barulho? Essa notícia, amigos, essa notícia... Vou falar primeiro ela e depois fazemos análises. OpenAI, um modelo da OpenAI, dirigido pela OpenAI, conseguiu hackear uma empresa americana chamada Hugging Face para esse mesmo modelo se beneficiar do hackeio. O que significa? Eles estavam testando um modelo e tinham colocado um problema para ele. E sempre que você coloca um problema para um modelo, alguma task, alguma tarefa, mesmo, especialmente quando você é um researcher muito bom, como já vimos, eles colocam algo chamado evals. Evals significa basicamente provas, que é basicamente como que uma meta que você tem que cumprir. Como falamos no prompt, é um objetivo. Então, o eval é um objetivo que a AI tem Uma que prova. cumprir. Uma provinha. Evals é uma prova. E essa prova que eles colocaram era para ele se automelhorar. Então, ele tentou hackear essa melhoria da prova, sabe? Tentou hackear. E como ele fez isso? Ele entrou em Hugging Face, que foi a notícia da semana. Hugging Face. Hugging Face. Hugging Face. Para quem não De conhece... abraçar, Hugging Face. Hugging Face. Hugging Face. Abraço cara. Ele entrou no abraço cara da... É uma empresa americana. Basicamente, o que eles oferecem é uma... Estou pensando aqui em uma analogia simples. É como uma adega. Uma adega, só que em lugar de ter bebidas, tem modelos de IA. Basicamente. Hugging Face é uma adega de modelos de IA. Você consegue hospedar modelos ali. Muitas empresas fazem isso. Tem modelos de tudo, de texto, de imagem, de vídeo. Você pode usar eles. A grande maioria são modelos open source, então que você consegue descarregar na sua máquina e usar eles. E eles foram hackeados pela OpenAI. E o que aconteceu? Se você é uma empresa que usa modelos de AI e vê que um agente de AI está tentando hackear você, você tenta se defender com um agente de AI também, né? Porque também é uma boa história. Poderia ter usado programadores muito caros e bons? Poderia. Mas é mais interessante falar que minha empresa usa agentes de AI para se proteger de outros agentes de AI. Tá? E eles pegaram um modelo americano, modelos americanos, acho que testaram Fable 5 e acho que testaram GPT também, não lembro muito bem, mas testaram uns modelos americanos para se proteger, né? E eles modelos não quiseram, não funcionaram por temas do próprio system prompt deles, o próprio jeito que foram feitos, eles não conseguem fazer coisas ruins, sabe? Você não consegue, se você não hackeia um modelo, você não consegue usar ele para coisas ruins. E o modelo achou que era uma coisa ruim se proteger contra esse hackeio, e assim eles usaram um modelo chinês, que já falamos semana passada também. Não falamos semana passada, acho que chegamos... A gente falou do Kimi. Falamos do Kimi, mas acho que
chegamos a falar um pouquinho dele, de GLM5.2. Ah, Um modelo chinês, open source, aberto. E eles colocaram luta de modelos, como se fosse UFC. E aí GLM 5.2 funcionou, conseguiu se proteger muito bem contra o hackeio da OpenAI. Eles postaram depois, fizeram um post, Sam Altman falou, todo mundo falou. Essa foi aqui a notícia mais comentada da semana em geral. Todos os jornais postaram. Curioso como uma empresa americana teve que recorrer, teve que usar um modelo chinês, open source, para se proteger de um hackeio de outra empresa americana. irônico. Acho que até só uma notícia que a gente não trouxe aqui, mas que eu achei legal, né? O Jensen Huang, o CEO da NVIDIA, né, a empresa mais valiosa do mundo, postou pela primeira vez no X, no Twitter, né? E ele fez um post justamente praising, né? Ou seja, falando bem, falando por que é importante ter modelo open source. E para ele, óbvio que é bom, né? Para ele é bom ter tudo, qualquer coisa que precisa das GPUs dele, né? Usar as máquinas da NVIDIA, para ele tudo é bom, né? Quanto maior o mercado ficar, melhor para a NVIDIA, óbvio. Mas ele toca muito no ponto de que o ecossistema de IA precisa ter as duas coisas, precisa ter os modelos privados, né? Que estão o que a gente chama muitas vezes dos frontier models, né? Então são os modelos que são a fronteira do que é mais difícil de fazer, do que é mais impressionante. E você tem os modelos abertos, né? Que qualquer pessoa pode baixar, tentar ajudar a melhorar, rodar sem precisar rodar na própria máquina. Né? Se você quiser rodar na sua própria máquina, baixar o modelo da OpenAI e rodar na sua própria internet, máquina, tudo, você não consegue, né? Agora, você pode pegar um modelo open source para fazer isso. Dentro do Adaptar One você consegue usar as duas coisas, né? Tem vários modelos open source lá também, que óbvio, você não está baixando na sua própria máquina, mas dá para você mexer com eles. Mas o interessante é isso, é que ele tá fazendo esse apelo de por que é tão importante, né? ter um ecossistema que tenham as duas coisas. Então ele vai, eu acho que todo mundo aqui vai ouvir cada vez mais falar disso, né? De modelos open source, modelos abertos. O que é ótimo também porque barateia muito o custo no total, né? Porque vários desses provedores desses modelos e criadores desses modelos open source também sempre estão tentando ver como que você consegue entregar muita inteligência, muito uso de token de maneira mais barata, né? Sem que você precisa pagar tanto por esse uso. Isso quando você estiver usando a infra deles, né? Se você pudesse hackear uma empresa com algum modelo open source, que empresa você hackearia? O que eu hackearia? Sim. Não sei, cara, eu não sou hacker. Eu amaria hackear o GTA V, a Rockstar Games, para já ter Não, GTA V não, GTA 6. Para já ter o Já jogo ter GTA acesso ao 6. GTA 6? Acho que seria uma boa. Seria. Quem que falou isso, cara? Quem que tava falando isso? O Igor 3K, pô, do Flow, ele veio ontem aqui, né? Ele falou que ele tava usando já IA pra hackear um joguinho que ele jogava pra consertar um bug. Sands of Empires. Então ele hackeou o joguinho pra consertar um bug, porque ele falou, pô, o desenvolvedor não vai querer fazer isso nem nada, ele foi lá e conseguiu. A IA hackeou o joguinho, melhorou o joguinho, consertou o bug. Então, são momentos interessantes, né, de se viver, principalmente pra quem gosta de joguinho. É que eu não gosto muito, né, então eu nem pensei nisso, mas poderia ser uma mesmo. Legal. Adapta Summit? Fechamos as notícias aqui. Se você tá interessado em notícia de IA, você com certeza vai estar interessado também em saber não só a notícia, mas de fato entrar mais a fundo no que é mais novo em relação ao uso de IA, para tentar ficar cada vez mais nativo de IA e tirar proveito dessa tecnologia da melhor maneira possível. E a gente quer te ajudar a fazer isso dentro do Adaptar Summit 2026, a edição mais top de todos os tempos do nosso evento. A gente está muito empolgado. Uma coisa diferente dessa edição, por exemplo, não vai ter patrocinador. Então, é um evento 100% feito para o público mesmo. A gente resolveu, por mais que a gente é agradecido de já ter tido todas as Big Techs lá como patrocinadores, né? Google, Microsoft, AWS, até iFood, Dell, Nvidia, enfim, todo mundo. Mas esse ano a gente resolveu focar 100% em você, no espectador. Então, se você se interessa por IA, você não pode ficar de fora da Adaptar Summit. Clica aqui embaixo para ver se ainda tem ingresso. E eu espero te ver dentro dele também. E até o próximo Boletim da Adapta. Lembrando, como sempre, dá like, se inscreve, comenta aqui, xinga a gente, ou fala bem, ou fala o que você quiser,
mas só mostra que você está vivo e que você viu esse vídeo, por favor. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço.